Isso. No livro de Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 11. Hoje nós vamos ter uma pequena pausa no nosso estudo de Romanos. Estamos estudando o livro de Romanos desde o mês de novembro e domingo passado estudamos aqui o capítulo 13 de Romanos. Domingo que vem damos sequência, 14, 15 e 16. Então, mais 3 domingos terminaremos o livro de Romanos. Hoje, considerando o mês da família, o dia da família amanhã, nós vamos falar especialmente a respeito desse tema da família. Então, o primeiro livro de Reis, no capítulo 11. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11 e falar um pouquinho a respeito do legado, da herança que nós deixamos para as nossas famílias. Muito bem. Aqui na minha tradução, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. São nações que estavam ao redor de Israel. E Salomão começou a se casar com essas mulheres. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito, havia uma palavra de Deus, Deus havia dito a essas mulheres, a nação, homens e mulheres, não se casem com eles, não se casem com elas, pois perverterão o coração e vocês vão seguir os deuses deles. A estas, porém, se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. E Salomão seguiu a Astorote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Emon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Elas pediam que construíssem templos para os deuses delas, e ele fazia. Versículo 9: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Salomão, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o teu reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor a Davi, seu pai. Da mão do teu filho eu vou tirar. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos na Tua presença. Há uma promessa do Senhor de que o Espírito de Cristo estaria conosco quando estivéssemos reunidos em nome de Jesus. Então cremos pela fé que estamos hoje não apenas na presença dos irmãos e das irmãs e dos anjos santos, mas também na presença do próprio Deus. Por isso nos confiamos a Ti, colocamos o nosso coração a esta palavra que é Tua, para que o Teu Espírito que a inspirou e a guardou até nós, Ele mesmo, a tome como um instrumento e opere nos nossos corações, para o nosso bem, das nossas famílias, para a edificação da Tua igreja, para a expansão do Teu reino. É o que nós Te pedimos, por amor ao Teu nome, no nome glorioso de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, Salomão é um homem impressionante nas Escrituras. Quando você pensa em alguma coisa relacionada à grandeza, à majestade,
você pensa em Salomão. Difícil imaginar alguém com um currículo tão rico como este homem. A Bíblia diz, por exemplo, que Salomão recebia anualmente 666 ciclos de ouro, todos os anos, de impostos que eram pagos para ele. Isso dizem os que entendem de matemática aqui, claro que não sou eu, que mais ou menos seria hoje, por ano, Salomão recebia 256 milhões de dólares americanos. Salomão era um homem engenhoso, um construtor, passou 20 anos fazendo construções. O texto de 1 Reis, começando no capítulo 4, diz que Salomão ficou 13 anos construindo a sua própria casa, 13 anos para construir sua casa, 7 anos para construir o templo de Deus. Ao todo 20 anos, a Bíblia diz que 188 mil homens trabalharam para Salomão por 20 anos em turnos de 24 horas. E de toda a parte do mundo conhecido, ouro, cedro e tecidos, todas as partes, pedras e pedras preciosas vieram para a construção tanto do templo quanto da casa de Salomão. O texto diz que muitos bois e servos foram mortos todos os dias daquela casa, porque com Salomão habitava no seu palácio 5.000 pessoas. Tanto era a riqueza de Salomão, que quando a rainha de Sabá, rica que a história diz que era, chegou até Israel, o texto do capítulo 10 diz que ela ficou fora de si, impressionada, diz o texto literalmente, ela ficou fora de si, de imaginar uma riqueza que Salomão tinha. Escreveu mais de 3.000 provérbios, temos pelo menos 2 ou 3 livros na Bíblia que foram escritos por Salomão. Era especialista, a Bíblia diz, em zootecnia, botânica. Escreveu mais de 1.000 canções, diz o texto. Esse é Salomão. A Bíblia também diz que pessoas de vários países ao redor de Israel vinham e faziam fila para ouvir a sabedoria deste homem. É um homem que de fato foi abençoado por Deus, rico, sábio, muito poderoso. Ele foi rei sobre Israel 40 anos, como seu pai Davi havia 40 anos. Porém, Davi teve uma questão interessante, que Davi, para conseguir reinar por 40 anos, foram 40 anos de guerra. Guerreou com todos os seus inimigos dentro e fora de Israel. A Bíblia diz que Davi tinha as suas mãos cheias de sangue, porque tinha que literalmente guerrear. Salomão fazia acordos com os reis vizinhos, fazia acordos e se casava com as filhas dos reis vizinhos, e assim 40 anos não teve guerra em Israel. Salomão governou em paz, absolutamente em paz. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele tinha 40.000 cavalos, 40.000 cavalos. Os estábulos de Salomão eram considerados uma das maiores maravilhas que o mundo já viu. Ele tinha 12.000 cavaleiros que eram chamados da guarda pessoal de Salomão, 12.000. Você pode ler tudo isso aí depois, do capítulo 10 até o capítulo 4, 1 Reis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo isso que eu estou dizendo está lá. Um homem impressionante, mas um homem que se corrompeu. E ele de tal maneira pecou contra Deus, que o texto do versículo 9 diz que Deus se indignou. Houve uma ira da parte de Deus, e eu tenho dito aqui tantas vezes. Você pode ter eu contra você. Você pode escolher qualquer um de nós aqui ser inimigo de qualquer pessoa. Nunca queira ser inimigo de Deus. Nunca queira estar num ringue, numa luta. Nunca queira enfrentar face a face Deus com sua ira. Agindo eu, quem impedirá? Acabamos de ouvir aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz, se eu baixar o meu braço, quem pode segurar? Esse sou eu.
É Deus, ele está dizendo. E às vezes, tantas vezes, nós enfrentamos esse Deus. A Bíblia diz que quando nós éramos pecadores, a palavra original diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos do Senhor. Ele morreu por nós e nos amou. Mas nunca quer estar do outro lado, contra esse nosso Deus tão poderoso. A Bíblia diz que Deus se indignou com Salomão de tal maneira, e aqui está a minha palavra, todos nós hoje que somos pais ou filhos, ou um dia seremos pais, ou nós que somos uma família entre nós aqui, somos uma família, que herança deixaremos para os nossos filhos? O texto claramente vai dizer que Deus retirou de Salomão o direito de passar o trono de Israel para o seu filho. Imagina isso. Havia uma promessa de Deus que Deus fez para Davi. Davi, por amor a você, nunca faltará rei no trono de Israel por toda a eternidade. E Jesus é o cumprimento máximo dessa profecia que Deus deu para o próprio Davi. Mas isso deveria se cumprir fisicamente até que chegasse o reino eterno de Jesus Cristo. Mas parou em Salomão, porque Deus disse: Salomão, acabou, não tem mais, porque você pecou contra mim. E eu fico imaginando, meus irmãos, de fato, que Salomão roubou de Roboão, o seu filho, o direito de ser um rei glorioso como ele foi e seu avô foi. Salomão roubou das suas gerações seguintes o direito de reinar junto com Deus em Israel. As consequências da irresponsabilidade de Salomão são incalculáveis. Hoje eu creio que nós, e até mesmo Israel, a nação física de Israel, e nós inclusive, ainda colhemos frutos de uma decisão irresponsável, pecaminosa, que Salomão tomou. O texto claramente havia dito: não se case. Aliás, casamento. Deixe-me falar um pouquinho sobre casamento. Pode ser que talvez Deus tenha alguém especial para você. Pode ser. E se você acreditar nisso, que Deus tem alguém especial para você, eu vou ficar feliz por você. Não vamos brigar por essas coisas. Tá certo? Porém, eu da minha parte acredito, creio, que Deus nos deu dons, nos deu talentos, Deus nos deu o seu próprio Espírito Santo que nos guia. Deus nos deu capacidade intelectual, emocional e tudo mais, para que nós pudéssemos fazer boas escolhas. E nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. No livro de Números, capítulo 36, Deus, o próprio Deus, diz para Moisés: escolhei para vós, homens e mulheres, quem bem lhe pareça aos olhos. Olha, escolha quem bem lhe pareça aos olhos, alta, baixo, moreno, loiro, sei lá, atleta, não atleta, intelectual. Escolha para vós quem bem lhe pareça aos olhos. Eu te dei olhos, te dei gosto, te dei paladar, te dei essa capacidade, essa liberdade. Escolha quem você quiser, desde que seja na minha casa. Essa é a palavra de Deus em Número capítulo 36. Escolha para vós, desde que seja da minha casa. E Deuteronômio capítulo 7, o próprio Deus diz: não se case com alguém fora da minha casa, porque ele vai fazer o seu coração se corromper e você vai se voltar contra mim. E não queira isso. Essa é a razão. Essa é a palavra de Deus. Está aí na Bíblia. Números capítulo 36, Deuteronômio versículo capítulo 7. Não fique bravo comigo não. Se você não gostar, fique bravo com o próprio Deus. Salomão sabia disso. Não apenas o texto diz que Deus apareceu 2 vezes a Salomão. E Salomão afrontou abertamente o Senhor e fez uma escolha. Não apenas uma escolha, mas 1000 escolhas. Porque ele tinha 700 mulheres e 300, como é que eu traduzo concubinas em dias de hoje? Ajudantes de mulheres, não sei como é isso. São 1000, eu sei que são 1000, essa é uma conta que eu sei fazer.
E não apenas isso, mas eram mulheres que não amavam a Deus. E vocês que ainda são solteiros, independente da sua idade, do seu momento hoje na sua vida, é uma decisão delicada, que você precisa fazer bem feito. Hoje de manhã, eu estava pregando aqui a respeito de solidão. Estou fazendo uma série no culto da manhã. Domingo passado falei a respeito de depressão. Hoje eu falei a respeito de solidão. Domingo que vem vou falar a respeito de como enfrentar dias difíceis. Sabe que eu estava dizendo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que tanto o casamento quanto ser solteiro, ambos são dons de Deus. Dom é uma palavra grega, charis, que significa um presente de Deus. Ambos. O problema é que nós nos escravizamos numa sociedade que você tem que se casar, que você tem que fazer umas certas coisas. Para você ser homem, para você ser mulher, você precisa cumprir certos currículos. Você precisa ir fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque nós medimos hoje o que é um homem, o que é uma mulher, por certas conquistas que nós temos. Vai ver tanta gente na história que talvez nunca tenha ido para uma escola, talvez nunca tenha se casado, e talvez foi muito mais homem ou muito mais mulher do que talvez todos nós juntos. Não estou dizendo para você não estudar, muito pelo contrário. Meus 3 filhos estão na escola e eles vão ficar na escola até terminar. Mas isso nunca vai ser o que determina se eles são ou não são aquilo que eles devem ser, que Deus desejou que eles tivessem, o caráter dentro deles. Eu falei do reverendo John Stott, eu tenho 2 pessoas que demais influenciaram teologicamente a minha vida. Você não vai encontrar alguém que mais me influenciou teologicamente do que o C.S. Lewis e o John Stott. São as pessoas que eu mais li e mais observei. E gosto muito. John Stott morreu 5 anos atrás, com 91 anos, e nunca se casou. E ele disse, quando eu era um jovem, eu tomei uma decisão e eu disse, Deus, eu sou teu. E eu estou convicto que eu não vou me casar. Porque para o Senhor e para a tua glória é muito melhor, muito mais produtivo, o lucro é muito maior que eu não me case. Como diz Paulo em capítulo 7 de 1 Coríntios. E por isso ele escreveu mais de 60 livros. Todas as vezes que eu vou para a África, eu me impressiono com a quantidade de influência que o Dr. John Stott teve no continente africano. Quantas e quantas igrejas são educadas, são instruídas, se crescem e se expandem em cima do ensinamento teológico de um homem que um dia falou, eu vou ficar só, não quero me casar. Chegou a amar uma moça, inclusive, mas ele optou, amando a moça, por não se casar, porque ele tinha alguém que ele amava mais, que era o reino de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos algumas convenções, algumas decisões que nós tomamos às vezes, sob a pressão da sociedade, sem nunca antes, de fato, perguntarmos a Deus o que Ele deseja de nós. Mas uma vez tomamos a decisão, nós temos que, de fato, abraçar aquela decisão e respondê-la diante de Deus, aquela decisão que nós tomamos. E é isso que Salomão não soube fazer. Deus disse, escolha. Escolha, inclusive, não se casar, Salomão. Mas Salomão escolheu se casar 700 vezes. E com mulheres que não temiam a Deus. Corromperam seu coração. E Salomão, a Bíblia diz, já não tinha seu coração totalmente voltado contra Deus. O que aconteceu com Salomão? Pelo menos 2 coisas o texto diz. Primeiro, que Salomão ficou arrogante. Salomão deixou que o orgulho tomasse conta de si. Ele era um rei poderoso. Se você ler com calma, do capítulo 4 até o capítulo 10 e 11, você vai ver um homem crescendo, ficando poderoso, rico, muito com um controle impressionante que já não se conhecia naquela época, Salomão. E como rei, o texto diz que Deus disse para ele, não se case, e de repente ele diz que ele é melhor do que o próprio Deus. Porque eu, como rei, sou tão importante. Veja bem, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, inclusive, me casar com pessoas que Deus não deseja que eu me case. De alguma maneira, meus irmãos, todos temos um pouco disso. Todos nos sentimos um pouco reis e rainhas. E é nós que sentamos no trono do nosso coração. E que nós nos sentimos muito maiores e superiores do que o próprio Deus. E nós vamos com o nosso achismo, eu acho que isso é melhor.
E já não interessa tanto aquilo que Deus deseja que façamos exatamente daquela maneira. Não apenas isso, o esfriamento de sua fé também se deu pelo fato que ele investiu tempo com pessoas erradas. O texto claramente diz que Salomão se apegou àquelas mulheres. E você percebe que uma após uma levou Salomão a adorar outros deuses. Outros deuses. Salomão começou a adquirir delas os seus hábitos. Já agia igual a elas. Já falava igual a elas. Pior do que isso, Salomão tomava decisões pensando nelas, nunca mais pensando em Deus. E Salomão já começou a enxergar, a ver Deus pela ótica de suas mulheres. Ele já não tinha mais uma visão clara a respeito de quem era Deus. A sua visão agora estava como embaraçada. E ele via Deus sob a lente de outros deuses. É tudo igual. Já não era mais totalmente puro diante de Deus. Meus irmãos, quando eu penso nisso de Salomão, me vem à mente uma quase 20 anos atrás, não, mais, quase 30 anos atrás, eu era ainda um jovem solteiro e eu estava numa igreja e eu estava vendo o Dr. Bruce Wilkinson fazer uma pregação. São quase 30 anos, sabe? Vocês têm que me perdoar, mas eu me lembro que ele falava a respeito de algumas coisas, a respeito das gerações e das maldições das gerações. A água não tem nada a ver. E eu fico imaginando nesse texto que nós lemos como, num versículo, você vê o avô, o pai e o filho. 1 Reis capítulo 11, versículo 12. Salomão, eu vou tirar o reino de você. Porém, por causa do seu pai, eu vou deixar você, mas vou tirar do seu filho. Percebeu? Salomão, Davi, Roboão. Eu fico imaginando, meus irmãos, que o Evangelho com o tempo, Paulo usa um texto muito interessante, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que o Evangelho hoje é pregado de maneira diluída. E ele usa uma expressão no grego para dizer o seguinte, que se prega o Evangelho hoje, é Paulo que diz isso, não olhe para mim, não fique bravo comigo, não pense em alguém, eu não estou pensando em ninguém, eu estou pensando em Paulo. Que Paulo diz assim, que você pega o vinho, e você enche o vinho de água, e ele fica meio vermelhado, e você diz, é vinho, mas tem água. Paulo diz que a gente faz isso com o Evangelho. O Evangelho hoje, ele não é mais ou menos como era 2000 anos atrás. E eu fico pensando que com o tempo, lembra do telefone sem fio? Que você diz aqui, eu quero comprar um ovo, e lá na frente, eu não sei o que você comprou, mas não é um ovo. Você lembra disso? Que vai se diluindo de geração em geração o Evangelho. E o que acontece é que a minha pergunta para nós, e a minha grande preocupação, os meus joelhos dobrados por nós, tanta criança me dá medo, meus irmãos, que eu tenho, quando eu vejo tantas crianças nessa igreja. É o que Evangelho nós estamos deixando para os nossos filhos e netos. E quando eu não estiver mais aqui, eu quero estar diante de Deus com a consciência tranquila que eu fiz tudo o que eu podia para transmitir aos meus filhos, aos meus netos, as minhas ovelhas, e as ovelhas das minhas ovelhas, e as ovelhas das ovelhas, o Evangelho de Jesus Cristo. Pensa em Davi, por exemplo, nessa cadeira, que Davi se sentou aqui nesse banco, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era todo o coração, Davi era um homem absolutamente apaixonado por Deus, Deus era a primeira coisa na vida dele.
Pensa em Salomão, o texto acabou de dizer, que Salomão, ele já não tinha todo o seu coração na presença de Deus. Pensa em Roboão. Roboão, a Bíblia diz que todo Israel, Judá no caso, pecou como nunca antes na história, porque o seu coração estava afastado de Deus. Quando Davi pecou, o texto diz que Davi chorou, o Salmo 51 diz: Deus, tire tudo de mim, menos o teu espírito, e purifica o meu coração, Davi diz, purifica o meu coração, restitui, me dá de volta a minha alegria, Deus. É isso que Davi queria, Deus. Salomão, quando ele peca, ele faz mais e mais acordos, ele não confessa seus pecados, faz um outro acordo com outra mulher, e com outra mulher, e com outro reino. E Roboão já não sabia nem mais o que era pecado, porque era normal. Até lá, 1 Reis capítulo 14, que Judá nunca pecou, como nos dias de Roboão. Pensa num homem que a vida dele era Deus. O Senhor é meu pastor, isso me basta, eu não preciso mais nada. Deus. Aqui é Deus e eu. É Deus. Salomão amava a Deus, mas ele amava ele também. Aqui, eu amo eu. Aqui, Davi diz assim: os meus olhos correm rios de água, porque ninguém mais ama a tua palavra. Salomão conhecia os conselhos de Deus, mas não ouviu. Capítulo 12 diz que Roboão rejeitou os conselhos. Pensa comigo, capítulo 24 de Josué. Depois você lê. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz assim: vocês sabem o que Deus fez por nós. Que Deus nos tirou com mão forte quando éramos escravos no Egito. Vocês sabem o que Deus falou para mim e para Moisés e para Caleb, e falou para a nossa geração. Vocês sabem disso. Por isso que Deus me salvou, me sustentou. Deus é tudo na minha vida. Eu tenho uma convicção que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto de capítulo 24 de Josué, no versículo 31, diz que veio uma segunda geração que sabia, não precisa colocar isso não, por favor, pode apagar, por favor, que sabia, conhecia o que Deus fez. Eles experimentaram o que Deus fez. Eles aqui ouviram falar do que Deus fez. A próxima geração, depois desses anciãos, esses viveram os milagres, esses sabiam dos milagres, e aqui diz o capítulo 2, versículo 10 de Juízes, que é o seguinte, diz o seguinte: já não se sabia mais nada a respeito de Deus. Alguma geração estão passando, e já não se sabe mais. O que é que nós estamos passando para os nossos filhos? Onde que você está nessas cadeiras? Josué era um homem de convicção. Eu tenho uma convicção. Esse povo aqui tinha crença. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Esse tinha convicção, ele agia por aquilo que estava dentro dele. Esse filosofava, eu creio, mas só isso. Esse nem nada, zero. Pensa num homem como Abraão. Foi chamado amigo de Deus. Você não é chamado amigo de Deus de graça, meu irmão. Vai querendo esse título para você assim de graça, não. Tem que dobrar o joelho. Para você ser amigo, você tem que comer um saco de sal de 60 quilos junto com o camarada.
Tem que passar tempo junto. Tem que ir para as compras junto, para o shopping junto, tem que dormir junto, tem que acordar junto, ir no banheiro junto, é tempo junto de oração, de tudo. Não tem tempo especial, não tem terra santa, aqui é melhor, lá é pior. Tudo é de Deus, tudo é com Ele, 100% Deus. Esse é Abraão, amigo de Deus, esse é meu amigo. Eu não vou fazer nada antes de falar para o meu amigo Abraão, Deus diz. Porque eu não sou santo de vez em quando, domingo à noite. Eu sou de Deus toda hora. Eu nunca vou para a cama sem Deus. Deus sempre está na cama comigo. Eu nunca vou para o banheiro e ligo o celular lá, pensando que Deus não está vendo. Toda hora Deus está comigo. Na minha hora de assinar um cheque, de eu fazer um acordo com alguém, de eu namorar alguém, e por aí vai. Eu sou amigo, eu ando com Ele toda hora, Ele me conhece. Conhece o meu caráter, sabe quem eu sou, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu consigo e o que eu não consigo. Sabe as minhas falhas, os meus pecados, sabe tudo. Não é que eu não peque, mas Ele sabe os meus pecados, conhece todos eles, me purifique, me perdoa de todos eles, porque nós somos amigos. Não sou de vez em quando, eu sou um visitante na igreja. Que vergonha para você se você é um visitante na igreja. Sabe o que a Bíblia fala de Isaac? Sabe o que a Bíblia fala de Isaac? Nada. A Bíblia fala que Isaac era um homem muito rico. Diz que amou sua mulher, amou sua esposa. Mas o título dele é amou a esposa. Ficou muito rico. Aliás, o hebraico usa um superlativo, que no português dá para traduzir. Ficou riquíssimo. Isaac foi pai de quem? Jacó. Ele era amigo de Deus, ele conhecia Deus, era um cara íntegro. Esse, como diz meu amigo C.S. Lewis, é um ovo bom e honesto. De que serve um ovo bom e honesto? Ovo é bom quebrado na frigideira. Ovo é bom quando quebra, choca, ganha asa e sai voando. Um ovo bom e honesto serve para nada. É isso que era Isaac. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Tinha muita coisa legal. Mas não era Abraão, não, meu amigo. Aí vem Jacó, que era mentiroso, trapaceiro, liso, escorregadio, enganou seu irmão, fez um conluio, um acordo com sua mãe para enganar o pai, que estava cego. Imagina, enganar um homem velho, cego, que é seu pai. Cara, pelo amor de Deus, meu. E se amava Deus. Abraão pecou, não pecou? Mentiu. Falou que a Sara era a prima dele. É uma meia mentira, né? Que é uma verdade. Não, uma meia verdade, que ela era a prima mesmo. Mas tinha alguma coisa maior agora, ela é a esposa. Não existe meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Pecou. Mas sempre voltava para Deus. Ele não tinha duas caras, não. Esse cara aqui, ele pensou, se o texto diz, como bom judeu, que ele ficou riquíssimo, deve ter pensado bastante nele. Amava Deus, mas amava ele também. Jacó pensava nele só. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando que esses homens que se sentam na primeira cadeira, Jesus para eles é Salvador, é Senhor. Eu te salvo, eu mando em você, eu domino você. Tem um texto no Novo Testamento que diz que é uma garra com unhas que crava e você está pego. Paulo diz em Coríntios capítulo 5, versículo 17, que eu estou constrangido pelo amor de Deus. Eu já disse isso aqui. É uma camisa de força que você não tem escapatória.
senhorio, eu mando, você é meu. Senhor Jesus não é um título educado. Senhor Alexandre é um título educado. Quando você chama Jesus de Senhor Jesus, não é porque você é educado, o seu pai e sua mãe ensinou você a ser educadinho. Senhor é que manda em mim. Não esqueça que a palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios, que é a mesma palavra usada na Septuaginta do Antigo Testamento. A Septuaginta é o Antigo Testamento escrito em grego. Toda vez que a Bíblia vai falar de Jeová, Yahvé, Javé, no Antigo Testamento, em grego, ela usa a palavra Kyrios. Deus no Antigo Testamento é Kyrios. Jesus é chamado sempre de Kyrios. Não tem outro título para Jesus, é Deus. E Deus manda. Deus é do meu jeito, eu sei o que é certo, eu quero, e dele diz no livro de Isaías, isso que eu faço para vocês, eu faço por amor de mim, porque eu sou Deus e você não. E essa é uma verdade que todos temos que aprender, que ele é Deus e eu não. Essas pessoas, Davi e Abraão e Josué, que sentaram aqui, Deus, Jesus Cristo é Salvador e Senhor da vida deles. As pessoas que sentam nessa cadeira aqui, Jesus Cristo é Salvador da vida deles. Você é crente? Sou. Deu a vida a Jesus? Dei. Fui batizado? Fui. 15 vezes. Fui batizado católico, presbiteriano, metodista, depois eu virei luterano, depois eu virei batista, assembleiano, tudo eu fui batizado. Jesus é meu Salvador. Se tua boca confessar que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo, não é isso? Se o coração crer, só com a boca confessar. Eu fiz isso. O pastor fez apelo, eu acho que eu já fui umas 15 vezes lá na frente. Porque eu sou salvo mesmo, para garantir. Alguém já me falou isso uma vez, você sabe disso. Pastor, eu quero me batizar porque eu não sei se aquele valeu muito. Mas é salvo. Mas Jesus não manda não é Jesus Senhor não. Quer uma prova? Olha a sua agenda, suas prioridades. Eu fico pensando, por exemplo, a Bíblia diz assim, guarda o dia do sábado. Traduz isso para hoje. Separa um dia para Deus, por exemplo. No nosso caso, nós nos reunimos em comunhão, que o livro de Hebreus diz, que você não deixe a comunhão dos irmãos, não deixe. Olha a prioridade. Quantas vezes você está aqui domingo de manhã, domingo à noite? Olha o seu dinheiro. Quanto do seu dinheiro, que não é seu, o profeta Oséias, Deus diz o quê? É Oséias? Minha é a prata, meu é o ouro. É meu. Você acha que é seu? Só porque você trabalhou lá? É meu, meu amigo. Tudo é meu. É meu. Você acha que está fazendo um favor de me devolver 10%? Você acha o quê, rapaz? O dia que eu quiser, eu tiro 100% de você. Tiro até sua vida, Jesus Cristo diz. Mas olha o seu orçamento. Que você olha o orçamento e diz assim, muito bem, Deus, aqui, ó, isso aqui tudo é meu. Se sobrar, eu deixo um pouquinho para o Senhor. Já está tudo errado. Porque no correto, eu já disse uma vez aqui, que eu acredito, é no centísimo. Você acha que eu acredito no dízimo? Não acredito no dízimo não, meu amigo. Centísimo. Quanto você tem? Eu tenho 10. Eu vou fazer uma conta de 10 que eu sei fazer. Você tem 10? Então 10 é de Deus. Tudo é de Deus. E um cristão consciente, ele chega para Deus e diz assim, Deus, esse mês eu trabalhei aqui e ali, o Senhor me abençoou com saúde, com trabalho, com oportunidade, e eu ganhei 10. Deus, está aqui 10. O Senhor quer que eu faça o que com isso? E Deus vai te falar, porque já falou na Bíblia. Começa a dizer o seguinte, primeiro, leva para minha casa, porque lá na minha casa tem que ter mantimento. O resto, você faça direito o que você tem que fazer. Não se meta em dívida, não vai além daquilo que você pode. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças. Seja honesto e íntegro, ele vai te falar.
E pode ser até que um dia ele te acorde no meio da noite e fale o seguinte: meu amigo, você põe a mão no bolso porque eu quero os 10 esse mês, você vai dar lá para aquele irmãozinho lá que está precisando. Mas Deus não vai ficar sem. Você não vai ficar sem, porque é tudo meu. Não vai te faltar. O problema é que nós hoje vivemos com o nosso orçamento numérico, não mais pela fé. Jesus Cristo é meu Salvador, mas não é meu Senhor não, Ele não manda em mim. Ele não diz para mim o que eu tenho que fazer da minha vida, do meu corpo. Hoje os jovens têm relações sexuais livremente antes do casamento. Boa parte de nós vai dizer o seguinte: isso é um problema deles. Talvez você diga isso. Eu sou um bom cidadão, pago meus impostos, levo meu dízimo. Mas o que é que Deus diz? Não é isso que Deus diz. Ele fala da pureza. Eu sou Senhor e Salvador dessa pessoa, eu sou Salvador dessa pessoa, e Jesus é uma figura histórica. Jesus é uma figura histórica para essa pessoa aqui. Sabe quem é Jesus? Eu sei, eu estudei, inclusive, lá, eu tinha a minha avó, sempre tem uma avó, não tem? Já, minha avó, rapaz, ela sabia esse negócio de Jesus aí, eu já ouvi falar. Eu tive um encontro, quando eu era advogado em São Paulo, eu trabalhava ali na Avenida Paulista, no banco do BNDES, ali um prédio marrom, e um dia eu conversando com um colega advogado, e ele me disse isso: não, creio que Jesus existiu mesmo, mas é um grande mentiroso. Não é nada disso aí que vocês falam, não, mas eu acredito que ele existiu, historicamente, Jesus existiu. Deus, eu e Deus, eu fico pensando, meus irmãos, quantos de nós estamos nessas cadeiras? Tem um detalhe, sabe? Tem um homem nessa história toda aí chamado Jacó, né? Aliás, eu não sei assim, esse é um cara que eu menos gosto, talvez seja esse. Porque esse aqui, sabe o que Jesus fala? Aqui, ó, você é quente. Lembra disso? Você é quente, cara, você é quente, você me ama, você tem um fervor dentro de mim, sua caixa torácica, eu sabia. O seu peito fica pulsando por causa de mim. Você sonha comigo, é Davi no Salmo 63. Eu, na vigília da noite, de madrugada, eu acordo e fico pensando em ti, diz o Salmo 63. Não consigo dormir muitas vezes, porque só me vem o Senhor na minha cabeça, e o reino, e o dia que eu vou ver a face do meu Salvador Jesus Cristo. Você é quente, isso aqui é frio, que até dói de colocar a mão, que nem o gelo que está ali fora. É frio, não quer saber de nada, é uma pedra de gelo. Esse aqui é morno. E Jesus diz o que é melhor, você ser quente ou ser frio, porque morno eu vou vomitar da minha boca. Isso é coisa que fica no meio do caminho. Gente destemperada, literalmente não tem tempero, tem que ter tempero, gosto, sabor na vida. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que esse homem aqui é um homem espiritual, Paulo diz. Essa pessoa que senta nesse banco é uma pessoa espiritual, a vida dela gira em torno de Deus. Não tem escolha. Se eu vou ter que mudar de país, se eu vou ter que tomar uma decisão dentro da minha família, se eu vou ter que comprar uma casa nova, mudar de emprego, tudo antes passa pelo filtro de Deus. Ontem à noite, na vigília de oração, o pastor Alexandre estava fazendo um estudo lindo a respeito de você ouvir as coisas e ver as coisas com um filtro da palavra de Deus que passa aqui, filtra tudo e chega no seu coração. Paulo diz: esse homem aqui é um homem espiritual. Ele não tem cara de santo, não. Ele pode até ter, mas ele tem uma paixão pelo Senhor. A Bíblia fala que esse homem aqui é um homem natural. Paulo fala isso. Esse é o homem natural. O homem natural é o seguinte, perdão. Paulo fala que esse homem aqui é um homem carnal. Paulo diz que esse homem é um homem carnal. Carnal em que sentido? Ele se converteu, mas vive na carne. Ele deu a vida a Jesus, mas ele não deu os olhos,
Não deu o corpo, não deu ainda a sua mão, o seu dinheiro, ele está na carne. Quem controla ele é a sua carne. Paulo diz em Gálatas: você não deixa a carne te controlar, meu amigo. É o Espírito Santo que tem que controlar você. Vocês lembram que eu tinha um amigo que estava jogando bola um dia e não estava nem na metade do jogo ainda, e eu estou no gol, porque dizem que eu era goleiro. Falava, acho que é porque goleiro nunca tem. Aí me colocaram no gol lá. Aí eu estava lá e de repente eu não enxergava bem, né? Nunca enxerguei bem, não sei como é que eu era no gol, né? Mas eu vi aquele carinha saindo assim. Aí quando ele passou perto de mim, era um amigo, até o pastor Alexandre conhece, o Nobu, é um pastor. O Nobu passou, falei: Nobu, cara, começou o jogo faz 15 minutos, cara, fica aí. Não, eu vou embora já porque eu estou na carne. Era um jeito de dizer assim: é melhor eu sair já, porque se eu ficar mais 5 minutos eu vou voar no pescoço do fulano. Então é melhor eu sair agora. Ele estava tentando. Esse homem é um homem espiritual, essa é uma pessoa aqui que tem o Senhor, conhece o Senhor, mas é a carne que manda, é o seu desejo, é do seu jeito, é porque você é orgulhoso, porque você é meio Deus na sua vida, você acha o que é melhor para você. Não é Deus não. Você faz as coisas e depois diz assim: Deus, agora eu já fiz, me abençoa. É o que você faz. Esse não faz. Esse aqui é a nuvem no deserto. Se a nuvem anda, eu ando. Se a nuvem para, eu paro. Você lembra disso? Esse não, ele vai andando e a nuvem tem que ir atrás. Esse é carnal. E esse é natural. Natural do jeito que você nasceu. Está aí, igual. Não tem o Espírito de Deus. Não ama Jesus. Nada. Você nunca de verdade deu sua vida a Jesus. Tem um detalhe, né? Eu estava dizendo, esse cara aqui eu não gosto muito dele não. Aliás, eu fico assim, tentando encontrar pessoas não medíocres. São essas. A gente fica velho, fica rabugento, né? Eu era mais bonzinho, eu era mais paciente com os medíocres. Eu estou menos hoje, confesso. Peço perdão para Deus. Eu preciso melhorar isso em mim. Mas medíocre. Agora Jacó um dia você vê que ele teve um encontro com Deus. Você lembra disso? Que lá na escada de Betel, ele lutou com Deus. Lutou tanto com Deus, ele queria tanto Deus, depois de enganar seu pai, enganar seu irmão, depois de enganar seu sogro, depois de um monte de coisa errada que esse homem fez, ele não aguentava mais, ele chegou num ponto da vida dele e ele disse o seguinte: eu preciso resolver a minha vida de verdade. Eu vou sair dessa zona de conforto aqui, mas eu também não quero ficar essa pedra gelada. Ele lutou com Deus e Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. E está aí o país, Israel, que veio deste homem que um dia disse o seguinte: eu não quero mais ficar lá. E ele falou: vou sentar na primeira cadeira. Eu tenho certeza que hoje aqui nós temos pessoas nas 3 cadeiras. E é claro que eu quero desafiar você hoje, eu não tenho a dúvida disso. Porque se você está nessa cadeira aqui e você ainda não conhece Jesus, hoje eu quero desafiar você a entregar a sua vida para Jesus. Hoje você tem que dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração de uma vez por todas. Eu quero. Vai se preparando. Se você está nessa cadeira aqui, você está caminhando com Deus 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos. Você precisa sair daqui, meu irmão. Nós oramos com a Neuzinha agora aqui: Deus, queremos conquistar as famílias de Calgary. Eu fico sonhando, cada vez, no domingo de manhã, domingo à noite, eu fico com o meu olho assim, alguém novo. Eu fico pensando em achar alguém, convidar alguém. Medíocre nunca vamos conseguir.
com louvor medíocre, com pregação medíocre, com oração medíocre, com tempo medíocre, com dinheiro medíocre, com relacionamento medíocre, com amizade medíocre, namoro medíocre, e medíocre vai, medíocre. Não vamos em lugar nenhum com isso. Não pode, inadmissível o tamanho do Deus majestoso que nós temos, ser medíocre. Precisa acordar, viver uma vida de santidade diante de Deus acima de tudo, ser santo. O autor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí você vai ver com Deus depois. Deus, eu dei todos os dízimos, Deus, eu falei em línguas, eu cantei, toquei todos os instrumentos, pregava como ninguém, mas não era santo. Não vai ver Deus. Acabou. Você discute com o autor de Hebreus. Pega a sua teologia aí, enfia lá em Hebreus, resolve com ele. Eu estou dizendo o que eu creio, que você não vai ver Deus. Você não vai para o céu, você não está salvo se for medíocre. Acorde. Sai daí. Não fica comedido. Deus, estou te dando um pouquinho, uma migalha, uma esmolinha. Dá para Deus tudo, porque já é dele. Agora, não apenas você talvez esteja numa cadeira, aqui ou aqui ou aqui, e Deus está querendo que você saia dessa cadeira, dessas aí, que não são boas. Mas eu também fico pensando, nós como igreja, como família, o que nós vamos passar para os nossos filhos? Está uma enxurrada de outros ensinamentos e princípios, a gente fica brincando de igreja, escolhendo o que é melhorzinho para nós aqui e ali, onde a cor da parede é melhor. Eu quero saber o que meu filho vai crer amanhã. Eu quero saber o dia que eu tiver de cabelo branco e Deus me der neto, se Deus me der neto. Eu quero saber que os meus filhos amam a Jesus Cristo. O que é que eu estou passando adiante? O que é que eu estou passando adiante para as próximas gerações? Por que nós somos cheios de gerações picadas assim? Talvez porque não obedecemos o que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 6, ficamos viajando na maionese, inventando coisa aí. Quando Deuteronômio capítulo 6 diz assim: escute o mandamento que eu vou te dar. Eu sou o Senhor, não existe outro. É Deus dizendo, eu sou Deus, versículo 4, e não existe outro. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Ame a Deus. Eu estou dizendo para você, esta é a fonte da vida. Jesus Cristo diz assim: porque a vida eterna é que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e ao teu Filho que tu enviaste. Não é isso que é a vida eterna? Você está conhecendo tudo do Justin Bieber, sabe tudo de matemática, sabe tudo da moda, sabe tudo de arquitetura, sei lá do que você sabe, da televisão, de filosofia, de cultura. Você é especialista em idiomas, mas Jesus Cristo diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e o Filho que você enviou. Você conhece esse Deus verdadeiro? Você conhece esse Filho que Deus enviou? Conhece de verdade, ou escutou falar? Porque seu pai, alguém disse, graças a Deus que eles sabiam, e você? Mas o texto diz, ouve o mandamento, isso é Deus dizendo. Ouve, este é o mandamento, eu sou Deus, e eu quero ser Deus da sua vida. Mandamento 1. Mandamento 2, estas palavras que hoje eu te ordeno, que eu sou Deus, você inculque na cabeça dos seus filhos e dos filhos dos filhos. Inculcar, não consigo pensar alguma coisa melhor do que abrir a cabeça, rachar a cabeça e enfiar dentro. E você faça isso, assentado em tua casa, é formal, sente-se com seus filhos e ensine a Bíblia para eles, não é por osmose, que nem tomar sol na piscina. Deus está dizendo isso, faça isso assentado na sua casa com seus filhos. 2, faça informal, faça andando pelo caminho, vai sair andar de bicicleta, passear, vai para as montanhas, ache alguma maneira, algum jeito de falar de Deus para os seus filhos. E ele continua dizendo, faça isso quando deitar e faça isso quando levantar. E ele continua dizendo, faça isso,
Porque as gerações vão passar, e os filhos dos filhos vão saber que eu sou Deus. Você sabe o Mar Morto? Sabe o que é Mar Morto? Porque recebe um monte de água e não vai para lugar nenhum. Já pensou nisso? O Mar Morto recebe todo o depósito do Rio Jordão. Tudo. Vem o rio, aí tem uma bacia. Nunca fui lá, se algum dia você for e quiser me levar, eu agradeço. Aí o Mar Morto fica tudo para ele. Fica lá acumulando sal. Tanto sal que você deita e flutua. Quantos de nós somos Mar Morto? Recebe como Deus abençoa você. Como Deus te abençoa. Olha para a sua vida, quanta coisa, que saúde você tem. Quantos amigos. Só de saber que você tem sonhos, que você tem esperança que amanhã alguma coisa legal vai acontecer, já é fantástico. Mas muito mais do que isso, porque isso é medíocre. Se você pensar que um dia você vai ver o rosto de Jesus Cristo, a eternidade toda vai estar desvendada para você, já é maravilhoso que você pode ter esse sonho, que você creu nesse sonho um dia. Quantos ainda não creem? Não seja um mar morto, que segura tudo, e as próximas gerações, não tem. Ficou. Sabe quem veio na próxima? Veio a nova lei de Alberta das guidelines, veio a cultura disso, a cultura daquilo, veio que temos que ser, sei lá o quê, mas não veio a água do Evangelho, da salvação, das boas novas de Jesus Cristo, não veio. Salmo, eu acabei já. Puxa vida. Salmo 78. Salmo escrito por Asaf. Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu. Escuta. Meu povo, escuta. Escute a minha lei. Lei é uma maneira de se referir à palavra de Deus. Escute a minha palavra. Preste ouvidos às palavras que saem da minha boca. Eu abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. Versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu quero contar para os meus filhos. É por isso que eu deixei de ser advogado. Eu queria ser juiz de direito. Estava tudo certo para ser juiz de direito. Estava já encaminhado. Porque eu fui convencido por Deus de que eu tinha que anunciar as suas maravilhas para um povo que nem era meu filho, quanto mais para os meus filhos. Isso é uma oportunidade para você agora. Eu fiz o melhor que eu pude. É de você sair do seu lugar e falar assim: eu quero mudar de cadeira. Eu nunca dei a minha vida a Jesus de verdade. Não importa tudo que você já viveu, mas você nunca deu a vida a Jesus. Que oportunidade você tem hoje de falar assim: Senhor Jesus, sabe, eu tinha uma visão do Senhor, eu tinha minhas preferências, eu tinha o meu jeitão, eu cresci numa cultura assim, fizeram tanta coisa comigo, e aí eu virei isso aí que eu virei e tal, sou uma pessoa assim, mas de verdade mesmo, nem sei nem se eu te conheço, mas eu queria te conhecer, eu queria começar a caminhar contigo, eu quero dar minha vida para o Senhor. Eu não posso passar mais uma geração, e ficar nessa. Essa é a sua oportunidade. Mas também você que está aí, que está numa cadeira desse meio aqui, vivendo assim no limite, você
você assim, alguém pede para você, você pode levar uma cadeira para mim até lá? Você leva, mas vai arrastando a cadeira. E você fala assim, Deus, não quero mais isso. Quando alguém pedir para eu levar uma cadeira, eu vou levar 3. Vou até passar do lugar, vou levar mais longe ainda. Porque eu quero sair, eu quero sair. Porque quando eu estiver vivendo isso aqui, quando eu estiver aqui vivendo isso aqui, olha, os meus filhos vão ver. Os meus filhos vão ver, os meus netos verão que de verdade o Deus da minha casa não é meu trabalho, não é o sexo, não sou eu não sou o Deus da minha casa. Deus é o Deus da minha casa, eu vivo para Ele, por Ele, eu sou dele. O apóstolo Paulo diz em Coríntios o seguinte, Deus, o meu prazer, ele fala para os irmãos, o meu prazer é ser gasto, pode me usar até gastar, não sobrar nada, só osso, porque eu quero é Deus ser glorificado na minha vida. Então nós vamos cantar um louvor, pastor Alexandre. O pastor Alexandre vai nos ajudar a louvarmos ao Senhor. E essa é uma oportunidade que você precisa abraçar hoje. E você vai sair do seu lugar hoje, agora. E você vem aqui na frente. E você vai ter um momento com o Senhor. De dizer assim, Deus, eu quero de verdade viver para Ti. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor hoje, inclusive com os meus filhos. E adiante. Então vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você já ouviu tudo, o Espírito de Deus está aqui, está trabalhando aqui, e você vai fazer um compromisso com Deus hoje, certo? Enquanto declaramos essa canção, quero consagrar melhor a Ti. Você desejando ao vir aqui à frente consagrar a sua vida, consagre também a sua família. Por que não vem você? Traz os seus filhos e confirma que a sua próxima geração será do Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu